Boa noite, bom dia, boa tarde, alunos. Nós vimos nas últimas aulas, então, sobre a independência do Brasil, na emancipação brasileira, e nós vimos, que as elites tiveram um consenso. Os grupos brasileiros e portugueses se uniram em prol da independência para evitar qualquer tipo de manifestação ou participação popular. Popular, abre aspas, os escravos, principalmente devido ao efeito Haiti no Brasil, e as manifestações dos negros, que estavam iniciando um processo de louvor ao Haiti, de trovas, cantadas, em louvor ao que os negros fizeram no Haiti. As elites se uniram, então, em torno da figura de Dom Pedro I e, então, formaram uma liga para a independência, excluindo, então, a participação de negros, de pessoas mais simples. Apenas a elite, que correspondia a 5%, então, participou do processo. Obviamente, aqui está em jogo, nessa formação do novo país, qual tipo de ideologia e regime político que eles irão adotar. Se eles serão liberais ou absolutistas, ou monarquia ou república. E os grupos brasileiros dividiam-se em dois. Principalmente os brasileiros queriam os moderados, que eram chamados de conservadores aqui, queriam a monarquia constitucional, enquanto o grupo revolucionário brasileiro, os radicais, queriam uma república, com voto e até alguns a abolição da escravatura. Então, na organização do país, a figura de Dom Pedro foi unanimidade, começou um processo de luta, o Norte e o Nordeste não queriam a independência, e assim, então, através de mercenários, com o aumento de impostos e formação de um exército, Dom Pedro conseguiu a independência, principalmente com o pagamento de uma indenização para Portugal. Beleza? Então, isso é muito importante entender. E a partir daí, então, com o Brasil independente, como seria o novo país? Então, foi decidido que o Brasil seria uma monarquia, a única monarquia na América Latina, na América do Sul. E a bandeira seria uma homenagem à família de Dom Pedro I. Então, aí está a bandeira do Primeiro Império, onde você se encontra o café e o tabaco, a monocultura brasileira, mostrando uma vocação brasileira à monocultura, o brasão da família real portuguesa, que está localizado aqui, mostrando que é uma monarquia hereditária, tá? E mais as cores verde e amarela, representando as casas Habsburgo e Bragança de Portugal, e principalmente austro-húngaro. A Habsburgo é uma das famílias mais importantes da Europa. O triângulo, segundo alguns autores, representava o feminismo de Portugal e a rainha, Dona Leopoldina, a avó de Dom Pedro. Então você tem aqui uma bandeira que representava as cores da família real portuguesa. Beleza? Então está aqui representada a primeira bandeira do Império, sendo Dom Pedro, o primeiro monarca, levando o nome de Dom Pedro I no Brasil e Dom Pedro IV em Portugal. Mas no Brasil, primeiro, instaurando assim uma monarquia hereditária. Assim, decidindo a bandeira e partindo para uma monarquia hereditária, então, reuniu-se deputados e a decisão de quem seria ou não o poder legislativo, executivo e judiciário estava em conflito. Seria definido por Dom Pedro, seria um absolutismo, ou seria definido, então, pelo povo, os cidadãos votantes. Então, tinha que decidir-se uma Constituição. A elite de 5% decidiu se reunir. Em 1823, fizeram um projeto que foi frustrado, que foi a primeira Constituição do país. Foi chamada de Constituição da Mandioca, em 1823, aonde os liberais brasileiros, tanto radicais quanto brasileiros moderados, queriam a limitação do poder de Dom Pedro I. Então, fizeram uma Constituição muito liberal para a época. Dom Pedro ficaria com poder executivo, legislativo e judiciário, seriam obtidos a partir de uma renda mínima, ou seja, os eleitores brasileiros, a partir de uma renda, poderiam escolher, então, seus representantes. Perceba que aqui a opção ainda é um liberalismo liberal mesmo, no sentido de o voto ser censitário, o voto ser por renda. Não era um liberalismo jacobino, revolucionário que os radicais queriam, mas pelo menos começaria-se assim por um voto censitário, uma mudança pequena. Por isso foram chamados de conservadores. Por esse sentido, eles optarem
por uma opção, uma mudança lenta e gradual. Conservador não é querer conservar as coisas antigas, mas manter certa ordem e mudanças bem lentamente na sociedade. Beleza? E aí, então, Dom Pedro não aceitou essa Constituição. E em 1824 ele faz a real primeira Constituição brasileira. Ele destrói essa Constituição chamada da Mandioca. E então ele outorga, o que quer dizer isso? Ele impõe uma nova Constituição em 1824. É uma monarquia constitucional hereditária, onde o catolicismo seria a religião oficial, um regime do padroado igreja e Estado juntos, e a invenção e a criação de um quarto poder chamado poder moderador. Haveria 3 poderes mais um quarto poder. Para os historiadores, de modo geral, esse quarto poder denotava e deixava claro as intenções absolutistas de Dom Pedro. A família real fala que não, que é uma grande tirada, né? Porque a monarquia, sendo pessoas idôneas, poderiam julgar os erros dos outros poderes e assim então tomar a última decisão. Mas aqui demonstra uma vontade clara e grande do Dom Pedro de um poder absolutista. Para muitos, e principalmente para as pessoas do Nordeste, isso era uma forma de garrote, de prisão, de freio de burro, né? Na questão de domínio de Dom Pedro sobre os demais e suas decisões. Então aqui na tela está um exemplo para vocês de como seria, né, essa eleição. Apesar de Dom Pedro ter destruído a primeira Constituição, ele permitiu ainda a existência do voto censitário. Aqui, na visão de algumas pessoas, obviamente, é uma manobra política de Dom Pedro. Fala, não, eu sou absolutista? Que isso, que absurdo. Eu não sou. Eu estou permitindo o voto. Então é uma forma de encobrir seus interesses políticos, sendo que a decisão final era dele. Mas te mostrava, por exemplo, como é que funcionava a eleição da época, né? Você tinha que ter 100 mil réis no mínimo, isso era muito dinheiro para a época. Tá? O voto censitário e indireto, o que quer dizer isso? Eu escolho um representante na Câmara para me representar, não sou eu diretamente que resolvo as coisas, beleza? Então você tem um tipo de sistema político bem elitista, tá? Tirando todo mundo que fosse possível, principalmente quem tinha renda. Acabam ficando as pessoas de maiores rendas, né, para poder controlar. E por isso, em 1824 mesmo, estoura no Nordeste, nessa região aqui de vermelho do mapa, uma revolta, né, que tinha o intuito de ser uma revolução chamada Confederação do Equador. Confederação porque pegaria 5 estados, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, formando um país separado do Brasil, tá? Com o nome de Confederação do Equador, por estar próximo à linha do Equador. Era uma revolta separatista, urbana, republicana e popular. Tinha um cunho popular, até alguns defendendo de novo a abolição da escravatura. Qual que é a causa? Se você pegar os textos, né, é uma questão que caiu muito no Enem, do Frei Caneca, que é o líder do movimento, e de Cipriano Barata, que era um intelectual do Nordeste, que até poderia ter sido escolhido no lugar do Tiradentes para ser o exemplo de luta contra a monarquia, mas não foi devido aos seus laços, né, com revoluções bem radicais, então preferiram uma pessoa mais tranquila para representar no período da República. Mas é claro que o Frei Caneca critica diretamente o poder moderador de Dom Pedro I, mostrando uma característica autoritária de Dom Pedro, né? E o Nordeste, de novo, sendo abandonado pelas lideranças e a pobreza generalizada e os impostos altos devido aos conflitos e uma má administração de Dom Pedro I. Então, por isso, estourou uma revolta contra o autoritarismo de Dom Pedro e o poder moderador, principalmente. Ela existiu por causa disso. É óbvio e é claro que essa revolta não vai para frente. A primeira revolta acontece no reinado, né? O que vai acontecer? Os líderes do movimento acabam presos, o Frei Caneca, que era um líder popular, acaba morto em represária, né? Enforcado, esquartejado, etc. Tal. Dom Pedro necessitou convocar mercenários, principalmente para poder conter a revolta, que está até a bandeira, né, do movimento, religião, independência, liberdade, união, que são lemas, um misto, né, de liberalismo, república. E essa revolta, de modo geral, ela foi muito violentamente reprimida. E por isso,
por ser pessoas que a população gostava muito, acabou pesando na imagem de Dom Pedro devido a essa violência. E aqui então começa a queda de Dom Pedro, quando ele começa a tomar medidas arbitrárias e começa a encontrar pessoas que resistem ao seu poder. Beleza? Na próxima aula, então, nós vamos falar a respeito principalmente dos passos para o fim do primeiro reinado. Beleza? Um abraço.